Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver essa questãozinha de expressão trigonométrica que fala assim, ó, determine os valores mínimo e máximo da expressão 3 seno ao quadrado de x mais 4 cosseno ao quadrado de x para x indo de 0 a 2π. Bom, veja bem, na verdade aqui no enunciado isso aqui é 0 menor ou igual a x. Veja bem, nós estamos trabalhando aqui com uma expressão trigonométrica, que é 3 seno ao quadrado de x mais 4 cosseno ao quadrado de x. Quando a gente pega uma expressão trigonométrica, a ideia normalmente para a gente descobrir os valores máximo e mínimo é substituir por 1 e por menos 1 o seno ou o cosseno da expressão. Por exemplo, se você pega uma expressão desse tipo aqui, ó, 3 mais 4 seno de π menos 1. Se você quer saber os valores máximo e mínimo, o que você faz? Você pega isso daqui, ó, seno de π menos 1, e você vai substituir essa caixinha inteira por 1 e depois por menos 1. O maior resultado vai ser seu valor máximo e o menor vai ser o valor mínimo, certo? Por que a gente faz isso? Porque a função seno ela sempre vai variar dentro desse intervalo. Agora, dependendo da expressão que aparece, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, essa daqui da questão, ela é uma expressão trigonométrica, mas ela está envolvendo tanto seno quanto cosseno. Isso é um problema. Isso é um problema. Essa mãe aqui, do 1 e do menos 1, ela funciona bem quando sua expressão tem só seno ou só cosseno, certo? Então, antes de pensar em substituir por 1, por menos 1, ou fazer alguma análise desse tipo, a gente vai ter que pensar um jeito de tirar ou seno ou cosseno ali da nossa expressão inicial. E como que a gente faz isso? Uma ideia muito útil é usar o teorema fundamental da trigonometria, que a gente tem que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é esse aqui sempre igual a 1. Essa daqui, gente, é uma expressão coringa, tá? É uma equação que você pode usar ela para qualquer problema, que ela vai ser válida para qualquer questão, certo? Então, vamos passar esse cosseno ao quadrado para o outro lado, vai ficar assim. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Beleza. Vou pegar na nossa expressão aqui inicial, no lugar de seno ao quadrado de x, eu vou substituir, portanto, por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar assim. 3 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x mais 4 cosseno ao quadrado de x. Beleza. Vamos distribuir aqui. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes menos cosseno ao quadrado, menos 3 cosseno ao quadrado, mais 4 cosseno ao quadrado de x. 4 cosseno ao quadrado menos 3 cosseno ao quadrado, isso daqui vai dar só 1 cosseno ao quadrado. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x mais 3, esse 3 que estava aqui no início. Então, nós transformamos a nossa expressão para isso daqui, ó. De repente, é melhor você escrever esse cosseno ao quadrado de x assim, ó. Cosseno de x ao quadrado. Tá? É a mesma coisa, esses dois aqui, mas às vezes você consegue enxergar melhor o que é que acontece de uma forma ou de outra. Então, vamos lá. Tinha falado lá no início que a ideia era substituir por 1 e por menos 1 o cosseno de x. Aqui, claramente, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, se você colocar 1 ou menos 1. Olha só, se você coloca 1 no lugar do cosseno de x, vai ficar 1 ao quadrado mais 3, isso aqui vai dar 4. E se você coloca menos 1, menos 1 ao quadrado mais 3, isso daqui vai dar menos 1 ao quadrado é um positivo, com 3 dá 4. O que acontece? Você vai precisar fazer uma análise um pouco mais rigorosa que agora. E não vai ser tão direto, não. Presta atenção. Primeira coisa, você está vendo que nós temos cosseno ao quadrado mais 3. O que pode variar nessa expressão é só o cosseno de x. Porque o 3 é um valor fixo, né? O 3 é o 3 e pronto. Agora pensa, está vendo que esse cosseno de x está elevado ao quadrado? Qual que é o menor valor, o menor, vamos pensar no mínimo primeiro, que esse cara aqui pode assumir? Você tem que lembrar do seguinte, vamos até anotar isso daqui, ó. Todo número elevado ao quadrado, todo número elevado ao quadrado
é sempre maior ou igual a zero. É sempre maior ou igual a zero. Você já deve ter ouvido falar aí que toda vez que você eleva um número ao quadrado dá um resultado positivo. Na verdade, dá um resultado positivo, então dá zero. Então, se você for pensar bem, todo número que você eleva ao quadrado, ou ele dá zero, ou ele vai ser um número positivo, um número maior do que zero. Beleza? Então, esse cara aqui, o cosseno de x ao quadrado, essa caixinha laranja toda, o menor valor que ele pode assumir é exatamente zero. Certo? Então, nosso valor mínimo, ele acontece quando o cosseno de x ao quadrado dá zero. Então, vai ficar zero mais 3, que vai dar exatamente 3. Então, ele é o menor valor. A ideia aqui era você lembrar que todo número elevado ao quadrado é sempre ou zero, ou então um número maior do que zero. Como eu estou querendo saber o menor valor que isso daqui vai dar, o menor valor que o número elevado ao quadrado fica é zero. Então, 0 mais 3 dá 3, acabou. Agora, o valor máximo. A análise agora vai ser aquela tradicional. O maior valor que isso aqui assume é quando o nosso cosseno de x é igual a quanto? É quando o nosso cosseno de x é igual a 1. Porque o cosseno é uma função que o maior valor dela é 1. Então, aqui nós teríamos 1 ao quadrado mais 3. 1 ao quadrado dá 1, com 3 vai dar 4. Então tá aí, os valores mínimo e máximo, 3 e 4 para essa expressãozinha aí.